Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto, finalzinho do mês, e o NT Sul já vem chegando mais uma vez para trazer para você as principais informações do dia. Confira agora os destaques da edição de hoje. Cachoeira do Sul tem quase 430 casos confirmados da Covid-19 e a UTI do Hospital de Caridade e Beneficência está lotada. Mesmo com tudo isso, idosos que têm o benefício de gratuidade no transporte coletivo urbano agora podem circular em qualquer dia, em qualquer horário. Efeitos do sabão e do álcool na pele. Será que tem como manter a saúde e também a hidratação das mãos? E nós vamos falar de novo do Alan, aquele gurizinho que os pais fizeram uma barraca no meio de uma lavoura de soja, porque era o único local onde o sinal de internet funcionava. Nós vamos mostrar como a vida dele e também da família já mudou. Na entrevista do dia, nós vamos saber como os voluntários do Centro de Valorização da Vida estão fazendo para atender durante a pandemia. E ainda, como vai ficar a vida espiritual e a convivência religiosa das pessoas depois da pandemia. A partir de agora, manter a distância era a realidade próxima de nós. Foi então que os templos do consumo suspenderam atividades, os templos da beleza apagaram as luzes, os templos da fé fecharam as portas. É o sexto e último episódio da série Novo Normal. Você não pode perder. Envie a sua opinião para a gente enquanto acompanha as notícias. Você pode mandar também uma informação de algo que esteja acontecendo aí na sua rua, no seu bairro. Um recado, você pode mandar a sua foto. É só mandar para o nosso WhatsApp no número 51997697129. Ou você pode ir lá no Facebook, abrir a transmissão ao vivo do NT Sul por lá e comentar no vídeo, que a gente vai ver aqui o seu recadinho. facebook.com/TV Cachoeira. Vá mandando o seu recado enquanto a gente traz as notícias do dia para você. O NT Sul já está no ar. Cachoeira do Sul tem mais 37 pacientes recuperados da Covid-19, segundo informou a Secretaria Municipal da Saúde em notas nos 3 últimos dias. Só na sexta-feira foram registrados 16 recuperados. No mesmo dia, a Secretaria informou 2 novos casos confirmados, 11 suspeitos e 14 descartados. Já no sábado, a nota trazia 6 casos confirmados, 8 suspeitos e 30 descartados. Os recuperados contabilizados neste dia foram 11. E uma nota informativa da tarde de ontem trouxe o registro de mais 3 casos confirmados e 8 suspeitos, além de 9 descartados e 10 recuperados. No total, Cachoeira do Sul tem agora 429 casos confirmados e 58 suspeitos. Os descartados já passam dos 1.300 e os pacientes considerados recuperados são 318. O município contabiliza 4 óbitos por coronavírus. E você pode sempre acompanhar as informações sobre o coronavírus em Cachoeira do Sul lá no nosso site novotempo.com/NTSul. Enquanto Estado e municípios trabalham na liberação de restrições, a UTI Covid do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul tem seus leitos totalmente ocupados. Dos 10 pacientes internados, 7 são cachoeirenses. Os 10 leitos da UTI Covid do HCB estão ocupados neste momento. A lotação total da unidade de terapia intensiva tem 7 pacientes cachoeirenses e outros 3 vindos de Candelária, Vera Cruz e Encruzilhada do Sul, todos com diagnóstico confirmado para Covid-19. Dos cachoeirenses internados, 3 estão com coronavírus. Os outros 4 ainda aguardam resultados dos testes para a doença. 5 pacientes estão em estado gravíssimo, 2 em estado grave e 3 inspiram cuidados. Na situação atual da UTI do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, caso um novo paciente necessite de atendimento de terapia intensiva, precisará ser deslocado a outra cidade com leito disponível em UTI no estado. O HCB dispõe ainda de 30 leitos de enfermaria para atendimento de pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Neste momento, todos livres. E daqui a pouquinho a gente vai trazer também as informações sobre as bandeiras do distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul. Bandeiras que já fizeram muita diferença aqui no estado, perderam um pouco de força, não é? Mas ainda assim estão regrando tudo aquilo que pode, o que não pode das atividades no nosso estado. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações para você. Gente, uma informação importante para os idosos que usam ônibus aqui em Cachoeira do Sul.
Está permitida agora a circulação de idosos que têm o benefício de gratuidade no transporte coletivo urbano em qualquer dia, em qualquer horário. A Prefeitura publicou no sábado um decreto com autorização revogando o que estava previsto no decreto anterior. Os cuidados de higiene com as mãos para prevenir contágio e contaminação do novo coronavírus pedem o uso de água e sabão ou então do álcool em gel 70%, né? São novos hábitos que já fazem parte das nossas rotinas. E quem está fazendo isso, com certeza já percebeu o efeito dos produtos na pele. Mas será que tem como manter a saúde, como manter a hidratação das mãos, apesar do uso do álcool em gel? Nesta época de pandemia, o álcool em gel 70% virou figurinha cativa. O produto é encontrado em praticamente todos os ambientes para que possa ser acessado e utilizado pelas pessoas como arma de prevenção e disseminação do novo coronavírus. O álcool em gel 70% é um eficiente antibactericida. O álcool em gel, como ferramenta importante e indispensável para a higienização das mãos, é praticamente unanimidade. Tem recomendação da Organização Mundial da Saúde, autoridades em saúde e, por lei, deve ser disponibilizado e usado com frequência. Só que o necessário uso do álcool em gel faz com que ele se torne um verdadeiro vilão para as mãos. A manicure Cate percebe isso no dia a dia do salão enquanto cuida das mãos das clientes. A Bruna também. Por conta do álcool gel, as cutículas ficam mais ressecadas, as mãos também ressecadas, craqueladas. Tá bem difícil, assim, por conta de põe álcool gel, coloca creme, hidratante, fica bem difícil até no trabalho. A cutícula espiga, né, levanta os corinhos, fica bem difícil mesmo. E se tem álcool em gel por todos os lados, também se encontra facilmente pessoas conscientes de que precisam seguir usando e que as mãos desidratadas são o ônus a pagar. Horrível. Seca, tá caindo os pedacinhos. Desisti de fazer a unha, não faço mais. Não vou mais fazer. Larguei só quando passar esse negócio aí. Que horror. Muito álcool gel? Muito álcool gel. Pode mostrar tua mão como é que tá? Posso. É uma coisa violenta, mas é necessária, vamos lá, né? Tá horrível. É a mesma coisa. Sim. Tá muito seca? Aham. Já esteve tão seca em algum momento antes disso? Não. Álcool gel? Bastante com a função de trabalhar, né? A gente usa muito. Lavo e passo hidratante. Resolve? Melhora bastante. E o álcool gel que a gente usa tem bastante hidratante também. A gente é privilegiado, consegue usar um álcool gel melhor e passar um creme, mas e quem não tem? Acaba com as mãos. Estão sob controle também. Álcool, lavando e passando hidratante. É a rotina. Como é que tá a situação da hidratação das mãos com tanto álcool gel? Olha, eu passo um creminho toda noite. Mas tá mais desidratado que o habitual? Com certeza. Aqui na emissora também não fugimos à regra. Em todas as mesas tem álcool em gel e a gente usa. As mãos da Thaís representam as nossas. Tá terrível, ó a situação. Toda craquelada? Toda branca, chega faz barulho quando faz assim. Fiquei até mais velho uns anos. Muito álcool gel, Thaís? Todo santo dia, toda hora. Isso é medo de pegar Covid. Então, muito álcool, mas aí a saúde da pele vai pro brejo, né? Não tem condições. Nem cremezinho resolve? Não resolve. Com essa necessária overdose de álcool em gel nas mãos, a pergunta que não quer calar é: tem como preservar ou melhorar a hidratação das mãos e seguir mantendo a asepsia com álcool em gel? Todos sabem da importância do uso do álcool gel nessa pandemia, mas é importante ressaltar que o álcool gel, sim, ele resseca as mãos, então a gente deve usar ele o menor tempo possível. Por exemplo, se está em casa, não precisa ficar reaplicando ele. Se tiver à disposição uma torneira para lavagem das mãos, é melhor do que passar álcool gel, usar um sabonete de glicerina, um sabonete que não seja agressivo. Existem álcool géis também que tem hidratante na composição, então dentro do possível utilizar esses produtos, usar a menor quantidade possível e sempre após o uso dele hidratar as mãos, preferencialmente com hidratante próprio para as mãos. Então usou álcool gel, já
aplica o hidratante. E dentro do possível, dá preferência ao uso do sabonete, lavar a mão, do que o uso do álcool gel. Lembrando que tem pessoas que já têm a mão mais ressecada, que têm dermatites de contato, então além do ressecamento, podem surgir também, além da descamação, pode surgir bolinhas que coçam, enfim, nesses casos de dermatite, aí tem que procurar ajuda médica, que muitas vezes só o hidratante também não vai resolver. Mais um de tantos problemas, né, dificuldades desse período aí da pandemia. E aí, como é que estão as suas mãos com o uso do álcool em gel? Ressecou também? Está com dificuldades nesse sentido? Mande pra gente a sua mensagem. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco aqui de interatividade e a gente quer ver o seu recado, a sua participação com a gente aqui no NT Sul. Para participar é bem simples, é só você pegar o seu telefone, mandar a sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp. O número é 51997697129, está na tela. Se você quiser mandar uma foto, contar uma história, contar o que está acontecendo onde você está, você pode fazer isso também. Ou comentar os fatos do dia, né? E o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem a transmissão ao vivo por lá. Então é só acessar, mandar o seu recado e já a gente vai para a tela para ver a sua mensagem aqui. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul deve permanecer com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado enquanto durar o estado de calamidade pública do estado, instituído em função da pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada em conjunto com o Comitê de Monitoramento e Orientações, o ERGS Covid-19. Como determinado por meio das portarias anteriores, que suspendiam as atividades nos espaços físicos das unidades e também da reitoria, funcionários permanecem realizando teletrabalho e não ocorrerão aulas presenciais dos cursos de graduação e de pós-graduação da UERGS. Você lembra da história do Alan? Aquele gurizinho que os pais fizeram uma barraca no meio de uma lavoura de soja porque esse era o único local onde o sinal de internet funcionava. O sonho dele é ser advogado. A gente contou essa história na semana passada aqui no NT Sul. A gente relembra agora um trechinho dessa história que vem lá de Estrela Velha, no Rio Grande do Sul. Quando eu crescer, eu quero ser advogado para ajudar as pessoas. O Alan tem grandes sonhos pela frente e sabe que para chegar lá precisa estudar. Olha só a solução encontrada para ele não perder nenhuma aula online. Seus pais construíram uma barraca na lavoura de soja, no interior de Estrela Velha, onde o sinal de internet é melhor. Bom, e essa reportagem, ela repercutiu em todo o estado, aqui no Rio Grande do Sul, não é? E até mesmo em outras regiões do Brasil. Muita gente se solidarizou e a gente conta um desfecho provisório do caso. Empresas se empenharam nesse caso e agora o Alan e também a família dele já têm internet de alta velocidade em casa, sem precisar mais da barraca para estudar. E a boa notícia não para por aí. Foi criada uma campanha no site de Vaquinha Online para arrecadar fundos para que a família possa construir uma casa nova. A meta é atingir R$113 mil. E até hoje de manhã, a consulta que nós fizemos aqui, R$80 mil já tinham sido arrecadados. O presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, conversou também essa semana com a família e incentivou eles a acreditarem no sonho do pequeno Alan de se tornar um advogado. A gente tem N casos aqui no Rio Grande do Sul de pessoas que têm muitas dificuldades na vida, dificuldades econômicas, mas que se tornaram de alguma forma advogados e lutaram contra essas dificuldades muito pelos pais. Os pais são exemplo para o Alan. Mas me diz uma coisa, Alan, da onde que tu tirou a ideia e a noção de ser advogado? O que te inspirou a isso? Ajudar as pessoas que são acusadas injustamente. Isso tu viu e aí, ao ver isso, tu achou que tu pode ajudar as pessoas assim? Sim. É? É. O Brasil está cheio de histórias como a tua, de colegas, de crianças que conseguiram evoluir e, acima de tudo, chegar ao patamar, né? Nas grandes profissões. Então, quero te dizer, Ana, que é uma satisfação muito legal. Aos pais também, quero dizer para vocês que são um exemplo para muitos pais também. Isso tem que ficar claro, assim, de que por isso que nós vamos reverberar essa matéria, porque a criança precisa muito da rede familiar. E sendo a rede familiar que eu vejo bem estruturada e com a visão que vocês têm, da liberdade pelo estudo, isso vai ajudar muitas outras pessoas a enfrentar.
Coisa boa, né? Então está tendo aí um desfecho feliz, né, para esse momento, a situação do Alain, lá de Estrela Velha. E a gente fica muito feliz e eu reitero aqui o que eu disse no dia que a gente rodou essa reportagem pela primeira vez, né? Que o maior legado que uma família pode deixar para os seus filhos é justamente acreditar que a educação tem papel preponderante, fundamental para gerar transformação, né, para o futuro de alguém que está em construção. Coisa boa aí que, portanto, as pessoas se engajaram, a internet já chegou e o Alain, portanto, vai poder, né, continuar persistir no seu sonho de se tornar um advogado. Tomara que ele consiga, né? A Receita Federal paga hoje o 4º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2020. O crédito bancário é para mais de 4 milhões de contribuintes, totalizando o valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Para saber se você também teve a declaração liberada, é só acessar a página da Receita Federal na internet. O endereço é receita.economia.gov.br. No site é possível acessar o serviço Meu Imposto de Renda e ver se tem alguma inconsistência de dados. Se tiver, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização entregando a declaração retificadora. Bom, e por falar em dinheiro, o Banco Central confirmou o lançamento da nota de R$200 para esta quarta-feira. O comunicado oficial foi feito ao Supremo Tribunal Federal. Esse comunicado foi uma resposta ao pedido de esclarecimentos determinado pela presidente do STF, depois que uma ação foi movida e apresentada pelos partidos Rede, PSB e Podemos, pedindo a suspensão do lançamento da nova cédula. O Banco Central apresentou um parecer em que afirma que a suspensão do lançamento da nota de R$200 confirmada para esta quarta-feira, pedida por partidos ao Supremo, causaria prejuízos. Entre outros motivos apresentados pelos partidos, o de que a circulação facilitaria práticas de lavagem de dinheiro e favoreceria a criminalidade. Segundo o documento encaminhado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao STF, a suspensão causaria sério prejuízo, porque já foram entregues pela Casa da Moeda 7.200.000 cédulas de R$200, com expectativa de que o número chegue a 20 milhões de notas até o dia do lançamento. O custo total deste primeiro lote será de R$6,5 milhões, parte dos R$146 milhões que o Banco Central vai gastar até o fim do ano por 450 milhões de cédulas de R$200. A nova nota estampará o lobo-guará. Sobre a possibilidade de favorecer a criminalidade por facilitar a circulação de grandes montantes, o banco argumenta que trata-se de um potencial nulo. As alegações são de que o total de cédulas será muito pequeno em relação ao volume total do dinheiro em circulação, no máximo 5% até o final de 2020, segundo dados do Banco Central. E a distribuição das notas será pulverizada e terá baixa concentração espacial. O banco cita como principal motivo para a criação da nova nota a concessão de benefícios no âmbito da pandemia de coronavírus, como o auxílio emergencial de R$600. Afirma que o cenário trouxe um imenso desafio à administração monetária e indica que a cédula de R$200 é a única solução técnica possível para a situação emergencial que se apresenta. Estatísticas e estudos demonstraram que o pagamento de benefícios financeiros da espécie se traduziu em importante aumento da demanda da sociedade por numerário, notadamente papel moeda. E aí, o que você está achando da nova cédula, ou da ideia, pelo menos, né, da nova cédula de R$200 que está vindo aí? Mande sua mensagem nas nossas redes sociais. Vamos falar agora do distanciamento controlado e das bandeiras. O Gabinete de Crise do Governo do Rio Grande do Sul anuncia na tarde de hoje a classificação final da 17ª rodada das bandeiras de risco do distanciamento controlado. 7 recursos estão em avaliação. 10 regiões estão em bandeira vermelha no mapa preliminar. O governo recebeu 7 recursos contra a classificação preliminar em bandeira vermelha, ou seja, com risco epidemiológico alto para contágio e transmissão do coronavírus. Não houve pedidos das 11 regiões que estão enquadradas na bandeira laranja. O mapa definitivo da 17ª rodada do distanciamento controlado, que valerá para o período de 1º a 7 de setembro, será anunciado na tarde desta segunda-feira. Estão enquadradas preliminarmente em risco alto as regiões de Taquara, Novo Hamburgo, Canoas,
Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões e Passo Fundo. No risco médio estão Santa Maria, Uruguaiana, Guaíba, Erechim, Bagé, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Capão da Canoa, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Lajeado. Até amanhã deste domingo, 12 regiões haviam aderido à cogestão, quando as localidades podem adotar protocolos menos restritivos à bandeira na qual estão classificadas, mas no mínimo iguais à bandeira anterior. Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Santo Ângelo. A quantidade de recursos da 17ª etapa do distanciamento é a menor desde que a possibilidade de recursos foi criada. Há 10 rodadas. No domingo passado, foram 10 pedidos. No anterior, o mapa preliminar recebeu 28 recursos. Em 9 de agosto, foram 25. No dia 26 de julho, foram 49 pedidos de reconsideração. Na 11ª rodada, 59 recursos. Na 10ª, 63. Na 9ª, 37. Na 8ª, houve o maior número de recursos interpostos até agora, 67. E na 7ª rodada, a primeira vez em que o governo abriu esta possibilidade, foram 30 recursos impetrados. E agora é hora da sua mensagem, do seu recado aqui no NT Sul. Você sabe que você pode fazer o telejornal com a gente? Como assim? Como que a gente pode fazer o telejornal junto com a TV Novo Tempo? Muito simples, você pega o seu telefone, manda a sua mensagem pra gente, contando aquilo que está acontecendo, onde você está, mandando uma foto legal, ou quem sabe um registro legal que você fez também. Não precisa ser só reclamação não, viu? A gente adora contar boas histórias, boas notícias aqui. E elas estão por aí, né? Aos montes. Portanto, nos ajude, mande a sua mensagem, a sua história pra gente aqui. O nosso WhatsApp, atenção pro número, viu? Já vai pra tela aí. É o 51997697129. Você pode interagir com a gente aqui enquanto o telejornal está no ar ao vivo para fazer o jornal com a gente, ou a qualquer momento do dia para falar com a nossa produção também. No Facebook tem a nossa transmissão ao vivo, a nossa live, você pode interagir por lá. facebook.com/TV Cachoeira, é justamente lá pelo Facebook que a gente começa. Quero mandar um abraço aqui para Juliana Martins, está mandando mensagem para a gente. Obrigado, Juliana, bom começo de semana para você. A Fabiane Santos, boa tarde, ótimo programa, sempre assistindo aqui na barragem do Capané. Obrigado, Fabiane, tudo de bom para você aí também, para os amigos no interior de Cachoeira do Sul. Ficamos felizes pela companhia e mandamos um abraço especial para você que está em casa, no interior também aqui do município, não é? O belo interior de Cachoeira do Sul. Se você quiser, mande sua mensagem também aqui para a gente. A Jurema Barcelos mandando para aqui, uma mensagem para a gente aqui também, desejando um bom começo de semana. A Márcia Machado, Luiz Augusto, que está lá em Passo Fundo. A Vera Domingues, a Noeli, obrigado a todos vocês. A Noeli diz aqui o seguinte, o álcool em gel é ótimo, mas água e sabão, sabonete faria o mesmo efeito. Talvez até mais. A gente, agora há pouco, né, teve uma matéria especial falando justamente de mãos ressecadas, né, com o uso insistente do álcool em gel. Tem muita gente com esse problema aí e, inclusive, nós ouvimos uma dermatologista falando, né, que quem está em casa, no trabalho, tem a opção de usar a água e o sabão, né, é mais interessante até mesmo do que o álcool em gel. Vamos para a tela? Tem mensagens aqui do WhatsApp. O Ronaldo Bernardes diz aqui o seguinte, as estradas do Faxinal da Guardinha estão em péssimo estado. Quero saber se existe secretário responsável pelo interior. Obrigado, Ronaldo, pela sua mensagem. Vamos, inclusive, verificar este assunto, viu? Obrigado aí pela sua indicação de tema. E você que está em casa pode continuar também mandando a sua mensagem, que já já a gente volta aqui para a telinha. No próximo bloco, nós vamos saber como fica o tempo esta semana. Será que vem mais chuva por aí? O horário das eleições municipais vai ser ampliado. Na entrevista do dia, nós vamos saber como os voluntários do Centro de Valorização da Vida estão fazendo para atender durante a pandemia. E ainda, como vai ficar a vida espiritual e a convivência religiosa das pessoas depois da pandemia. A partir de agora, manter a distância era realidade próxima de nós. Foi então que os templos do consumo suspenderam atividades, os templos da beleza apagaram as luzes, os templos da fé fecharam as portas. É o 6º e último episódio da série Novo Normal, que você não pode perder. O NT Sul volta em 3 minutinhos, não sai daí!
Meio-dia e 29, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço, nesse comecinho de semana. E olha, a semana vai ser chuvosa em Cachoeira do Sul e também em todo o território gaúcho. Vão ser dias de céu nublado e temperaturas mais baixas em comparação ao clima, não é, da semana passada. Vamos ver agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com muitas nuvens. Devem ocorrer aberturas de sol, mas o predomínio é do tempo nublado e pode ter pancadas de chuva. Mínima 9 graus, máxima 14. Terça-feira, primeiro dia de setembro, também vai seguir com tempo feio, com muitas nuvens, algumas pancadas isoladas de chuva e sol, se aparecer, será em raras aberturas em pontos isolados. Mínima 10 graus, máxima 16. Quarta-feira também vai ter sol entre nuvens e previsão de pancadas isoladas de chuva, tendência geral da semana para Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 15 graus, máxima 24. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho deve ter muitas nuvens e já teve chuva leve de manhã em municípios da metade norte. No decorrer do período, aberturas de sol ocorrem em algumas regiões, sobretudo no norte gaúcho. A frente semi-estacionária começa a recuar para o Uruguai, pressionada por avanço de ar quente pelo noroeste, e a instabilidade aumenta com chuva e chance até de trovoadas da tarde para a noite no oeste, no sul e no leste do estado. Por causa da nebulosidade, a temperatura pouco varia e a sensação de frio segue na maioria das áreas. Aquece mais no noroeste e no norte do estado. Em Porto Alegre, a temperatura máxima é de 15 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 14. No norte do estado, em Passo Fundo, 20. Em Santa Maria, na região central, 14. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 16 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 13 graus. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está com 14 oportunidades de emprego nesta segunda-feira. Uma vaga para tecelã de máquina industrial. Outra para operador de plaina, limadora e fresadora. Uma vaga temporária de aguador para lavoura de arroz. É preciso saber operar tratores. Sushimen. Esta vaga é para o município de Sobradinho. Uma vaga para costureira. É necessário experiência em máquina reta. Torneiro mecânico. Auxiliar de mecânico hidráulico, almoxarife. 2 oportunidades para soldador MIG, pintor industrial com experiência, auxiliar de indústria. Uma vaga para torneiro mecânico, auxiliar de marcenaria. Lembrando que, devido às normas sanitárias, não é permitido comparecer na agência sem um agendamento telefônico. O número para você ligar é código de área 51-3723-5414. A agência FG Tassini fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Gente, neste ano a Expo Inter vai ter a sua primeira edição digital. Foi a maneira que as entidades organizadoras e também o governo do Rio Grande do Sul encontraram para realizar o evento, que foi cancelado, não é, por causa da pandemia da Covid-19. A versão virtual da feira vai ser lançada oficialmente hoje. O governador Eduardo Leite, secretários estaduais e representantes das entidades parceiras e de apoiadores vão apresentar os conceitos do evento e as principais agendas da programação, que vai ser de 26 de setembro a 4 de outubro. A transmissão do lançamento hoje começa às 3h30 da tarde pelo canal do Governo do Estado no YouTube. O endereço é youtube.com/governors2011. Bom, é hora de reportagem especial aqui na Novo Tempo. Na semana passada, você acompanhou quais as projeções para a vida no pós-pandemia em vários sentidos, na educação, no meio ambiente, nos relacionamentos. Mas e como vai ser a realidade da vida espiritual e também da convivência religiosa dentro dos templos? Essa resposta você confere agora no 6º episódio da série Novo Normal. A chegada do novo coronavírus foi tão rápida como um piscar de olhos. De repente, o mundo se isolou na tentativa de conter o número de novos casos da doença. As portas dos templos e os lugares para cultos religiosos tiveram que ser fechados e a prática da fé precisou ser readaptada.
Quando o mundo silenciou, foi impossível não refletir. Ninguém sabia por onde começar, mas a mudança era inegável. As relações seriam diferentes, as prioridades reavaliadas, o próprio tempo seria entendido de outra maneira. A partir de agora, manter a distância era a realidade próxima de nós. Foi então que os templos do consumo suspenderam atividades, os templos da beleza apagaram as luzes, os templos da fé fecharam as portas. Na tradição protestante, a ideia de cristianismo está ligada diretamente à vivência em comunidade. A experiência individual, ela sempre precisa do encontro com os outros, porque a religião é um fenômeno social. Mas e agora? Seria a comunidade da fé apenas aquela que se reúne dentro das 4 paredes de uma igreja? É claro que o cristianismo, e principalmente a tradição protestante, sempre teve um viés de interpretação da ideia do corpo como templo do Espírito Santo numa chave mais individual e que, portanto, o centro da vida religiosa não é apenas o momento da congregação, mas é um momento, também pode ser vivido completamente na solidão entre você e Deus. A pandemia nos tirou desse espaço por um tempo, e isso está sendo bastante doloroso. Eu acho que provocou uma reflexão sobre a fé compartilhada com a família, ou para aqueles que vivem sozinhos, sobre a devoção pessoal. Nós fizemos das nossas casas um local de culto e adoração. Tivemos que fazer isso. Já deveria ser sempre, mas esse conceito ele se intensificou. É um conceito que sempre existiu, mas ele se fortaleceu agora, né? Então, eu creio que nós podemos tirar daí a necessidade de renovarmos nossos momentos de oração, nossa meditação em família, o tempo para a leitura da Bíblia e de outras obras inspiradoras. Tudo mudou. No lugar dos cultos presenciais, as reuniões online, lives e mais lives foram promovidas para ajudar aos mais necessitados. A comunhão com o semelhante também se tornou virtual, mas não deixou de ser real. Se antes a tecnologia já se fazia presente nas relações religiosas, em tempos de pandemia, ela se consolidou ainda mais. As próprias religiões, mesmo as várias denominações cristãs, têm feito uso de ferramentas digitais para mandar conteúdo para fiéis. Como trechos da Bíblia segmentado para determinado público de certa idade. A gente sabe que tem pastores usando o TikTok, certo? Então, o uso de ferramentas digitais é uma coisa que antecede a esse momento da pandemia. Antecede como opção, não como falta de opção. Antecede como um acessório, não como a experiência única naquele momento possível. Para alguns, a pandemia trouxe uma oportunidade para exercer o evangelho genuíno. Penso que é uma oportunidade, acima de tudo, para a prática da solidariedade. As pessoas que, de fato, levarem a sério, por exemplo, na tradição cristã, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. E no momento com as pessoas tão fragilizadas, é essa oportunidade de demonstrarmos o amor de modo concreto. A pandemia deixou o mundo perplexo, parado, a vida em suspenso. Ainda assim, entre as tantas movimentações cotidianas que se mantiveram no ritmo, a fé também era vida, enquanto pessoas perdiam empregos, enquanto tanta gente passava por provações, enquanto outros morriam. E também para celebrar quem havia vencido o inimigo invisível. A fragilidade e a dependência humana ficaram latentes. A eficácia do segundo mandamento se tornou real. Amar o próximo como a mim mesmo é cuidar do outro como eu cuidaria de mim. Proteger o outro é me proteger. Uma grande lição, Luiz, é nós aprendermos as nossas limitações. Essa pandemia de coronavírus, ela mostrou as limitações dos governos, das pessoas, dos cientistas,
Por isso que é até difícil, num grande momento onde nós aprendemos o limite das nossas projeções, continuar projetando, entende? Talvez essa é uma grande lição, ver a fragilidade da vida humana. Mesmo nessa epidemia aí, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente vê atitudes de solidariedade, pessoas mobilizadas, igrejas mobilizadas em ajudar as pessoas, oferecer alimento, oferecer apoio, enfim. Então, as igrejas continuaram atuando dessa forma, né? Então, acho que isso é algo bem interessante, desperta essa questão da solidariedade. O lugar onde religiosos costumavam se encontrar para comungar, hoje está vazio. Aos poucos, a reabertura dos templos está acontecendo. Entre os assentos, o X traduz a necessidade do distanciamento social, mas apesar disso, cada membro se une ao outro através do elo da fé. O amor, ele é criativo. O amor, ele encontra meios, ele contorna obstáculos, ele é perseverante, ele é paciente. O amor, ele foi resumido pelo próprio Jesus como o centro da sua mensagem. O amor, ele é fruto do Espírito. O amor é o resultado de Deus na vida de uma pessoa. Então, que os cristãos possam cumprir num momento crítico como esse, a ética radical de Jesus. O próprio texto bíblico diz que o amanhã é desconhecido para o homem. As orações em uníssono têm clamado pelos doentes, familiares, profissionais essenciais, pela vacina, pela cura. Independente do credo, todos pedem o fim da doença. Quando se trata da espiritualidade, é preciso entender que qualquer hora, tempo, lugar e até mesmo circunstâncias são perfeitos para se conectar com o divino. Certamente a espiritualidade faz diferença nessa hora, né? Bom, nós vamos falar agora sobre eleições. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o horário das eleições municipais deste ano vai ser ampliado em 1 hora. Então, atenção, a votação vai ser aberta às 7 da manhã e encerrada às 5, horário local. A medida foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus. O pleito está marcado para ocorrer no dia 15 de novembro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu ampliar o horário de votação nas eleições municipais de 2020 em 1 hora, por conta da pandemia de Covid-19. A intenção é garantir mais tempo para que eleitores votem com segurança e tentar reduzir as possibilidades de aglomeração nos locais de votação. Com isso, os quase 148 milhões de eleitores aptos a participar do pleito irão às urnas de 7 a 17 horas, considerando o horário local no primeiro turno marcado para 15 de novembro e, onde for necessário, no segundo turno, marcado para 29 de novembro. O horário foi definido após análise de estatísticos do tribunal e avaliação de uma consultoria técnica formada por especialistas do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, INSPER e Universidade de São Paulo. O TSE também definiu, por orientação da consultoria sanitária, que haverá horário de votação preferencial de 7 a 10 horas para pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus. O ministro Barroso afirmou que a antecipação do início da votação para 7 horas, em lugar da extensão para 18, atende pleito dos tribunais regionais eleitorais. O Tesouro do Estado começa a pagar a folha de agosto nesta segunda-feira. O primeiro depósito realizado será para o grupo de servidores que recebe salário líquido de até R$ 1.500, o que garante a quitação de 25% dos vínculos. No mesmo dia, está sendo paga uma parcela de R$ 900 a todos os servidores que tenham salário líquido acima desta faixa. Também está confirmado o pagamento da 8ª parcela do 13º salário de 2019. O pagamento seguinte está previsto para o dia 10 de setembro, no valor de R$ 1.300, quitando a folha para salários líquidos de até R$ 2.200, o que perfaz 48% dos vínculos. A quitação total está prevista para o dia 11 de setembro. A cada ano, em todo o mundo, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. No Brasil, ocorre um suicídio a cada 45 minutos.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, uma situação já reconhecida como um problema de saúde pública e que possui um importante contraponto no trabalho dos voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, um atendimento gratuito por chat ou pelo telefone 188, que também precisou se reinventar para seguir atuando. Lena Caetano conta mais detalhes para a gente. Pois é, Daniel, e existe, felizmente, no Brasil, um trabalho, um serviço que é totalmente conduzido e executado por voluntários que auxilia pessoas nessas condições. O foco principal é a prevenção ao suicídio e todo esse trabalho tem início com uma ligação, com um contato e com a pessoa que esteja com problema disposta a conversar, a ter do outro lado dois ouvidos ou um ouvido ou alguém que o ouça. A Lisiane Eberle, ela está falando com a gente lá de Porto Alegre, ela é voluntária do Centro de Valorização da Vida, do CVV, há cerca de 7 anos. E nos traz mais informações, a gente vai conversar mais uma vez com ela, não é a primeira vez e é sempre um prazer. Bem-vinda, Lisiane. Muito obrigada pelo convite, um grande abraço para vocês. E aí, Lisiane, como é que está a situação agora? O CVV atua sempre ininterruptamente, é um trabalho baseado na força do voluntariado. Em todo o Brasil, em torno de 4.200, 4.500 voluntários, é mais ou menos isso? Isso, 4.200 voluntários em todo o Brasil, que estão nesse momento de pandemia, né? Que é um momento em que muitas pessoas foram impactadas com essa questão, e o CVV também, porque entre os nossos voluntários tínhamos pessoas idosas, gente de grupo de risco, pessoas que não puderam mais ir ao nosso centro fazer esse atendimento telefônico, não é? E aí o que aconteceu? O CVV precisou novamente se reinventar, porque quando o número 188 gratuito nos foi fornecido pelo Ministério da Saúde, nós tivemos o grande desafio de dizer para o Brasil inteiro que existia o número 188 para apoio emocional, que era gratuito, que as pessoas podiam ligar de qualquer telefone e que o Brasil inteiro podia ligar. E isso aconteceu, né, em 2018, o Brasil inteiro conseguiu ligar para o CVV. Aí, com a pandemia, o CVV também precisou se reinventar, porque as pessoas estavam ligando e muitas procurando muito mais vezes o CVV por conta de ficar em casa e de sofrer com isso. E então, o CVV começou a trabalhar remotamente com os voluntários. Muitos voluntários trabalham remotamente, muitos fazem mais de um plantão por semana para poder atender a demanda. Lisiane, e os voluntários que habitualmente prestam serviço para o CVV, muitos são do grupo de risco, tu mencionou agora há pouco, outros já com idade avançada, deu uma queda no número de voluntários, de pessoas que estão ainda prestando esse serviço? Isso fez parte desse remanejo, dessa reestruturação toda? Nas primeiras 2 semanas, quando a pandemia veio com toda a força, houve uma saída de que muitos voluntários precisaram ficar em casa. E foi quando o CVV começou a fazer essas linhas remotas com os voluntários que queriam e podiam atender. Mas aí o que aconteceu? Muitos não tinham estrutura para atender em casa, porque precisa ter um ambiente tranquilo, um local que ninguém venha, tem que ter uma boa conexão de internet, não é? E muitos não tinham essa familiaridade com a tecnologia, né? Então, o que aconteceu? Os que tinham condições de atender, acabaram atendendo remotamente e fazendo um pouco mais de plantão do que faziam anteriormente. Então, houve um distanciamento de alguns por um tempo, que foi reposto por outros colegas, e com o tempo, aqueles que não tinham as condições foram formando as condições para atender remotamente, né? Então, houve uma perda, sim, mas nada que prejudicasse o trabalho. O que acontece é que, às vezes, em determinados momentos do dia ou da noite, tem um pouquinho mais de fila de espera, mas todos são atendidos como sempre foram.
Evidentemente que o trabalho prestado é um trabalho, além de voluntário, é um trabalho sigiloso. Mas vocês, enquanto coordenação do CVV, tem como sentir, como perceber que, em função da pandemia, aumentou a procura pelo serviço e a origem desses problemas do que as pessoas compartilham com os voluntários tem a ver especificamente com a pandemia, com o momento que a gente está vivenciando, com as dificuldades enfrentadas, com as perdas, inclusive? O CVV ele não apontou um aumento de ligações. Nós nos mantivemos nas nossas 12 mil ligações diárias que a gente tem. É um número bastante grande, bastante expressivo. Apesar desse remanejamento de voluntários para atender, não é? As ligações se mantiveram naquele patamar que já é bastante alto. O que aconteceu foi que nós tivemos ligações assim mais relacionadas com a questão da pandemia, sabe? A questão de estar sozinho, todo esse isolamento, a questão de ter perdido o emprego, de não saber o que vai ser do futuro. As notícias que eles ouvem falando no novo normal é uma coisa que muita gente não entende. Tem ansiedade de saber como vai ser o futuro, né? Tem tristezas em dizer, nossa, o 2020 passou e eu nem vi, né? Tipo coisas assim. Ou pessoas que tinham tantas coisas planejadas que não foi possível realizar, né? Planos de trabalho, de estudo. E em muitas outras pessoas, os seus problemas psíquicos aumentaram e os seus problemas físicos também, porque eles sentem medo de ir aos hospitais, né? Se tratar de alguma coisa que eles vêm se tratando há muito tempo. Então, as ligações se mantiveram na normalidade, mas os temas são mais densos, são mais sofridos, né? Essa é a questão. E agora, neste momento, agora nós estamos beirando ao setembro, né? Tem o Setembro Amarelo, que é o foco principal, que o CVV sempre trabalha bastante, com mais intensidade, até porque é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Algum trabalho mais específico? Vocês estão fazendo trabalhos remotos, trabalhos online, para que cheguem mais até as pessoas de uma maneira diferente? Como é que está sendo feito isso? O Setembro Amarelo, ele já criou suas asas, vamos dizer assim. Nós começamos esse processo em 2015, trabalhamos muito na rua, nas empresas, nas escolas, onde foi possível, né? Então, esse ano que nós fomos pegos por essa pandemia, nós não estamos fazendo nada presencialmente. Então, o CVV tem recebido muito convite para participar de lives, para participar de seminários, de bate-papos, todas essas coisas online, que é o que a gente tem feito. Não podemos esse ano fazer caminhadas, distribuir balões, abraços, nada disso, né? Mas estamos presentes muito onde as pessoas nos chamam. E a gente pode perceber, não sei se vocês repararam, né, Helena, que está tendo assim muitas lives, né? Tu pega o Insta live, todo mundo está fazendo. E muita gente está falando nesse tema de prevenir o suicídio. Então, isso para nós é muito bom, né? Porque vai se falando nisso, as pessoas vão se educando nesse assunto, vão compreendendo as mudanças e outras coisas mais, né? E o CVV, como organização, faz todo ano o Encontro Nacional do CVV, que vai ser nesse final de semana agora. Mas desde segunda-feira nós estamos tendo o nosso simpósio internacional, onde a gente trata de diversos temas relacionados à prevenção do suicídio, a cuidado com a pessoa, ao cuidado. Então a gente trata do idoso, dos jovens, do adolescente, né? Então está sendo feito coisas assim, mas todas elas atrás da telinha, né? Dessa forma. É o novo normal do momento, pelo menos, né? Liz, uma outra perguntinha. O CVV sempre está aberto a novos voluntários, né? E nesse período, muita gente em casa, muitas pessoas também, às vezes, em busca de uma ocupação, de não sabem o que fazer, de que maneira ajudar ou servir as outras pessoas, né? Ter algum trabalho voluntário sem sair de casa. Essa é uma oportunidade excelente, quem sabe, para entrar na fila do CVV, né? E se voluntariar. O que tu acha? Eu acho uma boa, se quem estiver nos ouvindo tiver mais de 18 anos e tiver tempo disponível para doar para o outro,
ele pode acessar o nosso site, que é cvv.org.br, e lá tem uma aba que diz voluntário. Aí a pessoa se inscreve e vai ser chamado para fazer um curso EAD, né, ou um curso virtual, que o CVV está vendo formas de proporcionar esses cursos. Lisiana, eu quero agradecer mais uma vez a tua participação conosco aqui na TV Novo Tempo, aqui no NT Sul, e deixo aqui o espaço para que tu, mais uma vez, mencione para as pessoas de casa o que é o CVV e o quão vocês estão disponíveis. Aí é um canal de comunicação, um canal aberto para quem precisa conversar, simplesmente conversar, se expressar, enfim, ter uma pessoa do outro lado que o ouça. Isso, obrigada. O CVV é uma ONG sem fins lucrativos, que já existe no Brasil há 58 anos. E o que nós fazemos? Nós somos voluntários, treinados e capacitados para ouvir e conversar com você. O que você tiver para dizer, qualquer problema ou qualquer alegria que queira falar com alguém, tem um voluntário de plantão para ouvir através do telefone 188, que é gratuito. Até se o teu celular não tem créditos, pode ligar para o 188 que vai conseguir falar. Isso é muito bacana, né? E vai ter um voluntário de plantão lá para escutar 24 horas por dia. Agora, se você não quer falar, mas quer digitar, eu quero falar por chat, também pode. Aí entra no site cvv.org.br, chat, e vai lá e fala com um voluntário nosso. Só que esse trabalho não é 24 horas, porque não temos voluntários para cobrir as 24 horas. Então, tem que ver lá os horários do chat e entrar e falar. Eu gosto de dizer que as pessoas aproveitem esse serviço, porque é uma coisa única no Brasil ter alguém disponível para me escutar, né? Para aquilo que tá chato na minha vida, que eu preciso falar com alguém. Então, aproveitem o 188 gratuito, sempre que vocês pensarem. Pode ser Natal, Carnaval, Ano Novo, Páscoa, está lá o voluntário para ouvir. E a gente agradece essa oportunidade, Helena, de poder falar isso para vocês todos que estão nos ouvindo. A gente que agradece realmente, Lisiane, e parabeniza vocês aí, voluntários, o trabalho do CVV, que é muito, muito importante. Os dados mencionam, a gente já falou no início dessa conversa, a cada 45 minutos, um brasileiro comete suicídio. Então, o trabalho do CVV é muito importante com relação a isso, e eu acho que é a missão de cada um de nós também, na medida do possível, participarmos dessa cruzada aí de redução desses números e até de zerar esses números, né, para que as pessoas realmente amem a vida e que realmente, né, tenham aquele apoio especial que o CVV oferece gratuitamente através do 188. Mais uma vez, obrigada por tua participação conosco, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Helena, um abração. Daniel, volto contigo. Isso aí, obrigado, Lena. E sem dúvida, né, nós precisamos valorizar a nossa vida. E muitas pessoas precisam apenas, né, de alguém que as escute. E aí está o CVV, portanto. Às vezes a pessoa não quer desabafar com alguém da família. O CVV está aí com todo o sigilo possível, né? Então basta você ligar para o número que a Lena já destacou aí, ou pelo chat, enfim, canais bem importantes. Nós vamos para a nossa tela, vamos ver agora mensagens dos nossos telespectadores. O seu recadinho aqui na telinha da TV Novo Tempo. A Adriana de Cachoeira do Sul. Estamos curtindo o friozinho aqui na Coxilha Bonita. Vamos ver aqui a foto que a Adriana manda. Legal, obrigado, Adriana. Tudo de bom para você, para sua família aí. Obrigado pela participação com a gente. Um abraço para os amigos da Coxilha Bonita. Tá na tela já o número do nosso WhatsApp para você participar. O Edgley de São Paulo, quero mandar um beijão para minha esposa Janiele, que está fazendo almoço enquanto assiste ao NT Sul. Vamos ver a foto aqui que o Edgley manda, tá aí a esposa. Grande abraço para vocês, os amigos em São Paulo ligados com a gente. Obrigado de coração aqui pela companhia. Quem mais? A Bia Saldanha também mandando recado. Quero felicitar minha filha, Dani Casper, e o Douglas pelos 8 anos de casamento. Beijos para esta família linda. Vamos ver aqui a foto que a Bia manda pra gente. Legal, parabéns à família e ao casal, especialmente, né, por essa data marcante de 8 anos de casamento. Sucesso aí, que Deus abençoe o matrimônio de vocês. A Inês de Cachoeira do Sul, a Valentina também acompanha o NT Sul. Vamos ver a foto que a Inês mandou pra gente aqui da pequena Valentina. Eis a Valentina na tela aqui da TV Novo Tempo. Obrigado pela foto enviada pela nossa telespectadora. Obrigado a você que participou com a gente.
O NT Sul de hoje fica por aqui. Valeu pela companhia. Se você quiser rever alguma reportagem ou entrevista exibida aqui e ficar bem atualizado, é só dar aquela passadinha no nosso site novotempo.com/NT Sul. Espero você aqui amanhã. Tchau!